Olá, eu sou Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá, vem conhecer um pouco sobre Brasil, um lugar legal aqui no Brasil. Vem para cá, vamos lá. É possível aplicar a teoria dos processos civilizadores, proposta então por um escritor, um grande pensador chamado Norbert Elias, para o caso dos ingleses ali no Paraná. Faço aqui uma singela homenagem ao povo inglês e à perda da rainha Elizabeth II. Essa semana estou lembrando aqui Elizabeth. Estamos falando de uma cidade no Paraná que também teve o nome de Colônia de Açungue entre 1859 e 1882. Vamos conhecer? Vamos lá! A colônia de Açungue foi criada por um decreto imperial em 1859, inaugurada então ali em 1860, emancipada depois de 22 anos, ali em 1882. Hoje a localidade, a perto de 100 quilômetros de Curitiba, é denominada então de cidade Cerro Azul. Vamos conhecer? Não se pode dizer que a colônia de Açungue, que tenha sido exclusivamente britânica. Lá moravam também brasileiros, além de alemães, italianos, franceses, suíços, mas os ingleses eram sua maioria. Os estrangeiros, os britânicos, eram um grande número, na maioria ingleses, embora alguns irlandeses também moravam por ali. Mas a língua inglesa e a dominância britânica era bastante grande, né? Criada para ser um celeiro do Paraná, enfrentou inúmeras dificuldades com recursos financeiros que eram sempre insuficientes mesmo, né? A burocracia do aparelho estatal imperial possuía uma longuíssima cadeia de comando e, consequentemente, havia um problema muito grande, tudo emperrava, os caminhos precários inviabilizavam, então, o desenvolvimento econômico daquele local, né? Então, os imigrantes estrangeiros, os governos imperiais foram uma problemática ali, não necessariamente de questões culturais, mas de burocracia mesmo, coisas de Brasil, né? Um lugar e suas histórias. Um forte movimento de colonização foi sentido, então, ali em 1853, quando então a província do Paraná foi emancipada da província de São Paulo. Foi naquele tempo que a criação de uma colônia agrícola nas regiões do rio Ponta Grossa e do Ribeira, então, trazia ali a ideia da princesa Isabel, filha então do imperador Dom Pedro II, a ideia de formar ali uma colônia, né? Um contingente de engenheiros agrônomos e técnicos se prostraram com uma missão de analisar a qualidade do solo, que oferecesse, então, um lugar satisfatório para essas imigrações, né? Surgiu, então, a ideia da colônia Açungue, cuja sede administrativa ficava na margem do rio Ponta Grossa, nas proximidades de um morro que tinha, então, um apelido, um nome de Cerro Azul. Não é Cerro com S, é Cerro quase que espanhol, tá? A área estabelecida pelo governo imperial, então, foi de alguma coisa em torno de 59 mil hectares. E foi dividido ali naquela época em 400 lotes.
distribuídos então entre ingleses, irlandeses, uma parcela alemã, uma parcela francesa, uma parcela suíça e, é claro, italianos, não é? A comunidade prosperou na sua consolidação como um núcleo habitacional. Ficou, então, fortalecida com a construção de vários prédios públicos, destacando, então, a igreja matriz, a casa paroquial, a administração pública. Princesa Isabel continuou na tarefa de ajudar o Assungui, nesse período imperial, com núcleos, com proteção da própria província, né? Os primeiros grandes administradores ali da colônia foram, então, Barata Ribeiro, Manuel Nabuco e José Borges, que muito contribuíram, então, para que aquele núcleo fosse elevado, então, à categoria, então, de freguesia. E isso acontecia ali em 1872. Sobre, então, a proteção de Nossa Senhora da Guia. Um historiador chamado Romário Martins dizia assim, então, em 1875 tinha colônia 1.828 habitantes, sendo que 875 brasileiros e 221 ingleses, e aí por diante, né? Então você tinha aí brasileiros e ingleses vivendo nessa localidade. Nessa época, houve a dispersão de muitas famílias de imigrantes, principalmente por se acharem a colônia muito isolada, de difícil acesso para, então, a capital, a Curitiba. Isso pelo fato de ser um empecilho no crescimento econômico para aquela região. Cadê a estrada, né? Bem, chegou a República, e a República não soprou bons ventos para Cerro Azul, sendo um apoio imperial que tinha tido muito, então no mundo da República não tinha essa coisa, e ele entrou em declínio econômico. A situação se agravou com a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, deixando então a região longe dos trilhos do trem. Outro fator determinante de isolamento foi a construção da estrada ligando então Curitiba a São Paulo. A situação foi melhorar a partir então da década de 1940, quando então o interventor, o Manuel Ribas, ordenou que se fizesse uma estação ligando Cerro Azul até a rodovia Curitiba-São Paulo. E com isso então houve o crescimento da cidade de Cerro Azul. E aqui, né, a gente pode encerrar essa pequena história de um lugarzinho pequeno dentro do Brasil, mas que tem tanta história ligada à vinda e à existência, então, de ingleses no Brasil. Tá aí, um lugar e suas histórias. Nas quartas-feiras eu falo sobre ruas da cidade de São Paulo. Nas sextas-feiras, hoje, eu falo sobre uma cidade, sobre a curiosidade de uma cidade. E essa semana, tanto na quarta quanto agora na sexta-feira, eu estou aqui lembrando e fazendo uma homenagem a, então, a morte da rainha Elizabeth II, a rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha. Tá aí. Até a próxima. Muito, muito obrigado.